Olá, pessoas do nono ano! Tudo bem com você? Espero que esteja bem, porque estamos trabalhando o quê? Gráfico de função. E hoje vamos analisar um pouquinho a concavidade da parábola, que pode ser voltada para cima, feliz, ou voltada para baixo, triste, ok? Associa aí com alguma coisa, que é bem importante fazer essas associações. E quanto mais boba for a associação, parece que mais grava na nossa cabeça, né? Então se vira aí, faz a tua associação. Olha lá, objetivo da aula: entender como os coeficientes da função quadrática interferem na análise de seu gráfico. Especificamente, qual coeficiente? O coeficiente A se relaciona com a concavidade. Então vamos analisar o coeficiente A, tá bom? Vamos pensar um pouco. Você já sabe que a forma geral de uma função quadrática é essa aqui, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza. Como os coeficientes A, B e C podem interferir nos gráficos da função quadrática? Total, né, gente? Se você pensar. Porque esse é um esqueleto geral de uma função quadrática. Toda função quadrática é desse tipo. O que muda? O ABC. Então, é lógico que o ABC vai interferir. É ele que diz que jeito que vai ser a tua parábola, ok? Então, total, mudou um sinalzinho, muda tudo, ok? Gráfico de uma função quadrática. Então, analisando os coeficientes de uma função, podemos obter informações importantes para a construção do seu gráfico. Então, observe as funções. Tem duas aqui, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 4 e g igual a x ao quadrado mais 4. Um sinal, lembra que eu falei? Um sinal de diferença só. Então, primeiro, você lembra o passo a passo para construir esse gráfico, essas parábolas? Quais são os pontos notáveis? Então, nós temos quais mesmo? As raízes e o vértice. Encontra as raízes através da equação do segundo grau, resolvendo, e o vértice é o ponto médio entre as raízes, você acha o x do vértice. O y do vértice é aplicar o x do vértice na função. Esses são os pontos notáveis, tá bom? Então, analisando os coeficientes, nós podemos analisar o que acontece de diferente nas parábolas. Então, olha esse aqui, x ao quadrado menos 9. Eu tenho esta parábola aqui, ó, corta aqui embaixo no menos 9. Essa outra mudou completamente os coeficientes, né? Inclusive a primeira é incompleta, essa é completa. Então essa corta aqui em dois lugarzinhos e sobe. Aí tem essa outra aqui também, mudou os coeficientes, corta em apenas um lugar no eixo x. Então mudou o coeficiente, mudou completamente a parábola, certo? Olha lá outros exemplos. Menos x ao quadrado mais 4x. Então, cortou em dois lugares, virada, voltada para baixo. Essa aqui que é completa, também, ó, não cortou o eixo x e é voltada para baixo. Ou essa aqui, que cortou em apenas um ponto. Então, repare que elas podem ser de vários tipos aí. Como é que a gente consegue analisar, relacionar os coeficientes direto com o gráfico? Será que é possível? Olha lá, ó. Esta primeira aqui, essas três primeiras que a gente viu, elas têm o A maior que zero. Então, o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quando o A é um valor positivo maior do que zero, a concavidade vai ficar voltada para cima. É feliz, certo? Quando eu tenho essas equações, essas funções aqui, onde o A é negativo, ó, menos 1 e menos 1, pode ser menos 2, pode ter outro valor, mas é negativo. A concavidade é voltada para baixo, é triste, certo? E você já tem noção de como vai ficar o gráfico só de olhar para ele. Olhou para o coeficiente A, pronto, você já sabe se vai ficar voltado para cima, o A positivo, ou voltado para baixo, o A negativo, certo? Sem conta, isso é muito bom, né? Então, olha aqui. Aqui eu tenho alguns esboços de alguns gráficos. E eles representam funções quadráticas definidas pelo geral, né?
y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza, com a diferente de zero e todos esses x pertencentes aos reais, pode ser qualquer número. Para cada esboço, o que eu quero? Escreva a condição do coeficiente a, positivo, negativo, e do delta. Consegue fazer essa análise dessas duas informações só de olhar o gráfico? Eu vou dar um tempo para você pensar e já volto.
Conseguiu relacionar esses dois conceitos? Então, eu estou pedindo o A e o delta. Então, vamos lembrar o que cada um define numa função quadrática. O A, o sinal do A em particular, ele define se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Se a parábola é voltada para cima, é feliz, o A é positivo. Se a parábola é voltada para baixo, o A é negativo. Então, é só olhar e ver. Voltada para baixo, A menor que zero. Voltada para cima, A maior que zero. E o delta? O delta também tem uma análise. Se a função corta o eixo x em dois pontos distintos, duas raízes reais e diferentes, é porque o delta é maior do que zero. Então, cortou em dois lugares o eixo x, delta maior do que zero. Cortou em apenas um lugar, é aquela história, eu tenho duas raízes reais e iguais. Na prática, eu só tenho uma. Então, o delta é igual a zero. E se não cortar o eixo x, significa que não tem raiz real. Logo, o delta é negativo. Deu para lembrar? Então, agora nós vamos analisar cada uma dessas seis. É só olhar, gente, e lembrar dos conceitos, tá? Então, olha aqui. Primeiro, voltada para cima, A maior que zero. Lembra que esse símbolo, a boquinha, fica aberta para o que você quer que seja maior. Então, A é maior do que o zero. Tá bom? Beleza. E o delta? Cortou o eixo x, por isso que tem esse risquinho aqui, ó, em todas. É o eixo x, eu preciso saber, né? Então, o eixo x cortou o eixo x? Não, ela está toda para cima. Então, é porque o delta é menor do que o zero, ó. Negativo. Difícil? Não, né? É só olhar. Olha lá, essa aqui. Voltada para cima, o A é positivo, é maior do que zero. Encostou em um único ponto no eixo x. Então, uma raiz real. O delta é igual a zero. Letra C. Voltada para baixo. Então, o A é negativo, é menor do que zero. E o delta? Bom, também não corta o eixo x. Então, nesse caso, o delta também é negativo. Letra D. Voltada para baixo, o A negativo, menor do que zero. E o delta? Cortou em dois lugares o eixo x, duas raízes diferentes. Então, o delta é positivo, maior do que zero. Está associando? Letra D. Parábola voltada para cima, está feliz, o A é positivo. E o delta? Cortou em dois lugares, também é positivo, maior do que zero. E essa última está triste, né? Então, significa que o A é negativo, é menor do que zero. E o delta? Cortou em apenas um ponto. Então, aqui o delta é igual a zero. Deu para lembrar? Ficou fácil, né? Porque aqui não tem conta nenhuma, é só você olhar. De olhar o gráfico, você já tem essas duas informações que são extremamente importantes na construção de um gráfico de função quadrática. Tá bom? Pontos notáveis. Quais são os pontos super importantes na construção de um gráfico? Gente, as raízes x1 e x2, às vezes são diferentes, às vezes são iguais e às vezes não tem. Mas é importante saber. O vértice, que é o ponto de mínimo, se a concavidade estiver virada para cima, ou o ponto de máximo, se a concavidade estiver voltada para baixo, ok? E eu também tenho esse pontinho aqui, que é o B, que é onde é o C, é onde corta no eixo Y, os dois, ó, coeficiente linear. Nesse caso aqui, o A é positivo, porque está feliz, está voltado para cima. Aqui está voltado para baixo, então o A é negativo, ok? Beleza. 2. Complete o esquema no quadro a seguir sobre os conceitos estudados de uma função quadrática. Qual quadro? Este aqui. 1, 2, 3 e já! Olha lá, eu tenho a função quadrática. É definida por equação do tipo. Que tipo? Representada por. Que jeito que é representada? Com concavidade voltada para cima, então o que acontece? Se a concavidade for voltada para baixo, o que acontece?
A equação, ela pode ter o delta maior do que zero, o delta menor do que zero e o que acontece quando o delta é maior do que zero? Isso aqui, na verdade, você preenche e ele é um mapa conceitual. Ele tem um resumo de toda essa parte trabalhada num esquema muito rápido. Então, eu vou dar um tempo para você pensar e preencher isso aqui e já volto.
Muito bem, você respirou para preencher? Porque aqui agora nós estamos transformando a matemática numa teoria, certo? A gente olhando essa organização, essa tabelinha, esse quadro, a gente tem todas as informações na forma resumida do que tem que fazer, o que cada símbolo significa, cada coeficiente, cada delta, o que é uma equação do segundo grau, a função do segundo grau. Então, ele é bem importante, tá bom? Faz aí no seu caderno, copia, que é bem importante ter este resumo. Mas de preferência preenchido, né? Então vamos corrigir para ver como é que fica? Olha lá. Então eu tenho toda uma organização com as flechinhas. Então, função quadrática. Função quadrática é definida por uma equação. Uma equação de que tipo? Uma função quadrática. Eu tenho uma equação do segundo grau, ok? Então aqui você completa com segundo grau. Função quadrática, equação do segundo grau. Beleza até aí? Então tá bom. Olha lá, e essa função do segundo grau, ela pode ter o delta maior do que zero, o delta igual a zero e o delta menor do que zero. Mas e por que esse delta é tão importante? Exatamente porque ele me diz lá no futuro. Eu não preciso terminar de fazer a conta para saber se vai ter duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais iguais ou nenhuma raiz real. E isso do gráfico é exatamente onde vai cortar no eixo X. Bem importante, né? Então, se o delta é maior do que zero, aqui você vai preencher com isso, com essa informação. Duas raízes reais e diferentes. Então, são duas mesmo. Quando eu tenho delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. É aquela história, você faz a conta em Bhaskara, dá dois resultados. Só que esses dois são iguais, tá bom? Então, na prática, uma única raiz real, tá? E o delta menor do que zero é quando eu não tenho raiz real. Ou seja, não corta o eixo X. Está toda para cima ou está toda para baixo do eixo X. Ok? Preencheu isso? Então tá bom. O que mais que temos para preencher? Essa outra parte aqui, né? Função quadrática representada por. Como que a gente representa uma função quadrática? Tcharam! Representamos y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aqui, ó, equação do segundo grau igualada a uma segunda variável, y. Essa é a representação. Com concavidade. Agora ele está falando para onde que é voltado, se é para cima ou se é para baixo. Preciso fazer todo o exercício para saber disso? Não, não preciso. A concavidade é voltada para cima se o meu coeficiente A aqui, ó, o acompanhante da letra ao quadrado, for maior do que zero. Maior do que zero, na prática, é um número positivo. E eu tenho a concavidade voltada para baixo quando o A é menor do que zero. Ou seja, esse numerinho que acompanha a letra ao quadrado é negativo. Então, você bateu o olho na tua função, você já precisa se ligar no sinal do A. Se o A for positivo, você já sabe na tua cabeça, vai ficar feliz, vai ficar voltado para cima. E se o A for negativo, triste, vai ficar voltado para baixo. É isso que nós temos, ok? O que vimos então? Gráfico de uma função quadrática terá a posição da sua concavidade determinada pelo coeficiente A. A positivo voltado para cima. A negativo voltado para baixo. Fácil, né, gente? Só olhar um sinal sem conta. Olhou, definiu se é voltado para cima ou para baixo. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!